Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 14. Nosso assunto de hoje é produto escalar e dentro desse assunto nós iremos falar do ângulo entre vetores. Então, olha só, considere os vetores não nulos U e V, esses que estão representados aqui nessa imagem, e eles são representados pelos segmentos orientados AB e AC. Θ é a medida do ângulo formado entre esses dois segmentos orientados. Então, ele também será o ângulo entre os vetores U e V. Para encontrar uma expressão para o ângulo θ, ou seja, para encontrar uma equação que vai nos levar a obter a medida do ângulo θ, inicialmente nós iremos utilizar a lei dos cossenos no triângulo ABC. Então, olhando o ângulo θ no vértice A, pela lei dos cossenos, nós vamos ter o seguinte: o comprimento do segmento BC ao quadrado é igual ao comprimento de AB ao quadrado, mais o comprimento de AC ao quadrado, menos duas vezes o comprimento do AB, vezes o comprimento do AC, vezes o cosseno de θ. Toda vez que eu falei comprimento aqui, eu estou falando de norma dos vetores. E aqui nós temos o cosseno de θ. Então, vamos aqui seguir da seguinte maneira. Considerando que o vetor U tem as coordenadas x1 e y1, a norma do AB, que está sendo representada pelo vetor U, vai ter a norma raiz de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Já o AC é aquele segmento orientado que representa V, que por sua vez tem coordenada x2 e y2. Então, a norma será a raiz quadrada do x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Então, falta só determinar a norma do BC. Então, aqui, vamos voltar um pouquinho. Aqui nessa figura, BC, observe o seguinte, ó. AB mais BC é igual a AC. Então, por isso que a gente escreveu aqui, ó, esta equação. AB mais BC é igual a AC. E a gente vai isolar o BC aqui nessa equação. Então, BC é AC menos AB. E aí, nós vamos fazer essa operação aqui usando as coordenadas. A coordenada do AC menos a coordenada do AB. O AC é o vetor U e o AB é o vetor V. Então, vai ficar x1 menos x2, vírgula, y1 menos y2. Então, a norma do BC é a raiz quadrada da soma dessas coordenadas ao quadrado. A gente desenvolveu esse cálculo, essas potências, e chegamos nessa expressão. Então, vamos seguir aqui. Nós vamos usar estas equações que nós encontramos, a norma do AB, a norma do AC e a norma do BC, lá naquela primeira equação, que é essa equação aqui, ó. Note que aqui as normas estão elevadas ao quadrado. Então, aquele radical, esses radicais aqui, eles serão eliminados. A única parte que não está ao quadrado é esta, norma de AB e norma de AC. Só que essa parte aqui a gente não vai substituir. Então, vamos ver como que vai ficar. Olha só. Então, substituindo aquela parte que foi toda elevada ao quadrado, cancelaram os radicais. E aquela parte que era norma de AB e norma de AC, a gente simplesmente substituiu por norma de U e norma de V. Porque a expressão que nós queremos encontrar vai ficar em função de U e V. Então, depois de fazer várias simplificações aqui nessa equação, a gente vai chegar nessa última equação aqui. E aqui nós temos uma expressão que envolve o cosseno de θ, envolve as coordenadas de U e as coordenadas de V, e envolve a norma do U e a norma do V. Esse pedacinho aqui do primeiro membro, quer dizer, essa expressão do primeiro membro, ela vai ser chamada de produto escalar entre U e V, que é a nossa primeira definição. Então, olha só. O produto escalar. Então, dados os vetores U e V, do plano, ou aqui no caso é do plano, mas vale também para o espaço. Nós vamos denotar o produto escalar entre U e V por essa notação aqui, U pontinho V, e ele vai ser definido como sendo a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, vai ser x1, x2 mais y1 vezes y2, se o vetor for do plano. Se os vetores forem do espaço, o produto escalar será x1 vezes x2
mais y2 mais z1 vezes z2. Bom, vamos ver um exemplo para a gente aplicar essa definição. Ela é uma definição bem simples, né? Então, olha só. Calcule o produto escalar entre os seguintes vetores. Então, no item A, nós temos dois vetores do plano. Então, o produto escalar entre o I e V, que vai ser denotado por U pontinho V. Então, você colocou aqui coordenadas de U, pontinho, coordenadas de V. E agora, vamos multiplicar as coordenadas correspondentes e somar. Então, vai ficar 3 meios vezes 2 quintos menos 1 vezes 2. Então, aqui a gente simplificou o 2 com 2, ficou 3 sobre 5. Então, 3 quintos menos 2, fizemos o cálculo e deu menos 7 quintos. E no item B, os vetores são do espaço. A definição é a mesma. Então, U escalar V é coordenadas de U, produto escalar com coordenadas de V. Menos 2 vezes 1 sobre 2, mais 3 meios vezes menos 3 quartos, mais 4 vezes 2. Depois de todas as operações aqui, vamos encontrar o número 47 sobre 8. Então, o produto escalar é uma operação que sempre vai levar a um número real. Tá vendo? A gente pegou as coordenadas dos vetores, multiplicamos as coordenadas correspondentes, somamos os resultados e deu origem a um número, a um escalar. Então, voltando na teoria, da equação que nós deduzimos ali atrás, nós vamos isolar o cosseno de θ. O primeiro membro, agora nós sabemos que é o produto escalar entre U e V. E com isso nós vamos nós vamos enunciar o seguinte teorema. Θ é o ângulo compreendido entre 0 e π. Ele é o ângulo entre U e V, que satisfaz cosseno de θ é igual a U escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Eu vou fazer uma observação para justificar por que o θ fica entre 0 e π. Nós vamos sempre considerar o menor ângulo entre os vetores, tá? Então, olha só, vamos supor que eu estou aqui com os dois vetores, U e V, e aí o ângulo deles é esse θ. Agora, eu vou abrindo aqui um pouquinho mais o ângulo para vocês observarem. Aqui eu estou com quase 90 graus, né? Eu vou abrindo um pouco mais, até chegar no 180. Então, olha só, agora eu estou aqui com 180 graus. Quando eu continuar mexendo nesse segundo vetor, o ângulo menor já passa a ser esse. E esse aqui já é menor do que 180. Então, quer dizer que o maior ângulo é só até 180 mesmo, tá? E nós vamos encontrar esse ângulo com essa equação. Então, para aplicar essa fórmula, olha só, calcule o ângulo entre os vetores U e V. Então, pela equação, nós vamos calcular inicialmente o produto escalar entre U e V, que é a multiplicação das coordenadas correspondentes, e somar, né? É a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, 3 vezes 1 mais 1 vezes 2, dividido pela norma do U, que é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado, vezes a norma de V, que é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Esse primeiro radical vai ficar raiz de 10, e esse segundo, raiz de 5. Raiz de 10 vezes raiz de 5, você vai multiplicar os radicandos, vai ficar raiz de 50. O 50 você vai fatorar, que é 2 vezes 25, e o 25 é 5 ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Esse quadrado vai possibilitar que o 5 saia do radical. Então, vai ficar 5 raiz de 2. Então, essa fração, ela é 5 dividido por 5 raiz de 2. Você vai simplificar o 5 com 5, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Agora, você vai racionalizar, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar raiz de 2 sobre 2. Quando se trata de ângulo, a gente tem que racionalizar, porque aquela tabela de arcos de ângulos do primeiro quadrante estão todos com os valores racionalizados, sem o radical no denominador. Então, olha só, nós chegamos na seguinte equação. Cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, qual é o valor de θ? Então, vamos continuar aqui, olha só. Essa é a tabela dos arcos notáveis do primeiro quadrante. Aqui nós temos na primeira linha o valor do seno do 30 graus, do 45 graus e do 60 graus.
E aqui na segunda linha, nós temos o valor do cosseno desses mesmos ângulos. Então, esse aqui é o 30 graus, esse é o 45 graus e esse é o 60 graus. Construir essa tabela é muito fácil. Você vai colocar os números 1, 2, 3, depois 3, 2, 1. Divide todos os números por 2 e coloca o radical no numerador. Raiz de 1 é igual a 1, por isso que aqui não tem a raiz, porque raiz de 1 é igual a 1. Agora você vai fazer uma comparação. Aqui atrás a gente viu, a gente chegou nessa expressão, né? Cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Para isolar θ nessa equação, você vai aplicar a função inversa do cosseno em ambos os membros. Então, ó, cosseno a menos 1 de cosseno de θ é igual a cosseno a menos 1 de raiz de 2 sobre 2. No primeiro membro, o cosseno a menos 1 anula o cosseno, fica só θ. Então, θ é igual. E no segundo membro, você vai procurar aqui na tabela, você vai ler da seguinte maneira. Você vai interpretar isso aqui da seguinte maneira. Qual é o ângulo cujo cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2? Aí você vem aqui e vai começar a procurar. Então, ó, raiz de 2 sobre 2 está aqui, então o ângulo é o π sobre 4, ou 45 graus, certo? Então, continuando aqui com mais um exemplo, aqui nós queremos encontrar esse valor de A, que está na segunda coordenada de V, para que o ângulo entre o I e V seja de 45 graus. Então, nós vamos trabalhar com uma equação. Esse problema aqui é bem interessante porque usa muitas propriedades. Então, olha só, nós vamos usar aquela mesma equação que a gente trabalhou ali atrás. Cosseno de θ é igual U escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V, né? Nós vamos trabalhar com essa equação aqui, ela é fundamental. Então, olha só, o cosseno, o ângulo que nós vamos trabalhar agora é 45 graus. Então, cosseno de 45 graus. U escalar V vai ser igual a 1 menos 1, produto escalar com 2A mais 1. O cosseno do 45 graus, você volta na tabela e vai olhar que vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aqui no numerador, nós vamos multiplicar 1 vezes 2 mais menos 1 vezes A mais 1. Tem que abrir um parêntese aqui, ó, porque o menos 1 multiplica toda a segunda coordenada, que tem 2 termos. Então, tem que levar isso em consideração. Ao efetuar esse cálculo do numerador, vamos ficar com 2 menos 1, que é 1, e menos A. Então, 1 menos A. Aqui no denominador, a gente vai calcular as normas. Então, a norma do vetor de coordenadas 1 menos 1 vai ficar a raiz de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, vai ficar a raiz de 2. E a norma desse segundo vetor vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que é 4, mais A mais 1 ao quadrado. Aqui nós fizemos o seguinte, a gente calculou esse radicando, abrindo essa potência, vai ficar A ao quadrado mais 2A mais 1. Esse 1 somou com esse 4 e ficou esse 5. E agora multiplica esse radicando com esse, conserva no mesmo radical. Então, vai ficar 2 que multiplica A ao quadrado mais 2A mais 5. E agora nós temos aqui, ó, nós temos uma igualdade de frações. A sobre B é igual a C sobre D. Quando se tem igualdade de frações, é válido a igualdade da multiplicação dos meios com extremos. Então, A vezes D é igual a B vezes C. Por isso que aqui, ó, a fração sumiu, porque a gente multiplicou. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 que multiplica A ao quadrado mais 2A mais 5. O 2 multiplicou aqui dentro. Então, ficou 4, parêntese, que já tinha aqui, né? E 2 que multiplica 1 menos A. Então, agora nós estamos aqui na situação. Aqui dentro, ó, tem 4 que multiplica esse parêntese. Esse 4 é 2 ao quadrado. Então, a gente extraiu a raiz, ficou 2. E sobrou o A ao quadrado mais 2A mais 5. Agora, nesse momento, você observa ainda que tem 2 no primeiro membro e 2 no segundo membro. A gente pode ainda simplificar e tirar esse 2. E agora, o valor que nós queremos, que é o A, está dentro desse radical e também está no segundo membro. Para eliminar o radical, nós temos que elevar ao quadrado. Então, a gente elevou aqui ao quadrado dos dois lados. Então, ficou A ao quadrado mais 2A mais 5. E aqui no segundo membro ficou 1 menos A.
E agora a gente vai trabalhar com essa equação aqui para isolar o A. A gente já observa aqui, ó, que o A ao quadrado dá para simplificar. Vai ficar 2A mais esse menos 2A vem para o primeiro membro, vai somar com 2A, vai ficar 4A. Esse 5 vai para o segundo membro, vai subtraindo, vai ficar então 1 menos 4, o menos 5 que ficou menos 4. E agora A é igual a menos 4 sobre 4, o A é igual a menos 1. E aí a gente conclui o exercício. Quais são as propriedades que o produto escalar obedece, né? Então, olha só, temos várias propriedades aqui. A primeira delas, U escalar V é igual a V escalar U. U escalar com uma soma de vetores com U mais W é igual U escalar V mais U escalar W. O produto escalar do U com K vezes V coincide com esse K, ele pode migrar para o U. KU escalar V e também pode ficar aqui por fora do produto escalar, KU escalar V. O produto escalar do vetor com ele mesmo vai ser sempre maior ou igual a zero e só vai ser zero se o vetor for o vetor nulo. Então, aqui observem que a gente está fazendo o produto escalar do vetor com ele próprio, tá? E aqui nessa letra E, se você calcula a norma do vetor e eleva ao quadrado, você vai ter a mesma expressão de calcular U escalar com U. Essa expressão aqui, se você colocar a raiz quadrada em ambos os membros, pode ser reescrita na forma norma de U é igual a raiz quadrada de U vezes U. Aqui, por que a gente falou, por que vale isso aqui, né? Olha só, o produto escalar de U com U, vamos supor que U tem as coordenadas x, y, tá? Então, o produto escalar de U com U é x vezes x, que é x ao quadrado, y vezes y, que é y ao quadrado. E, por sua vez, a norma de U não é a soma, não é a raiz da soma das coordenadas ao quadrado, então vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, olha só, elas são muito parecidas, essas expressões, né? Vamos pegar essa expressão aqui, vamos elevar ao quadrado. Então, vai ficar norma de U ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E essa expressão aqui é o produto escalar. Por isso que a gente pode escrever norma de U ao quadrado é igual U escalar U, que é o que está falando aqui, tá? Bom, aqui nesse exemplo, nós vamos praticar um pouco dessas propriedades. Então, aqui nós temos o vetor U de coordenadas 2, 0 e o vetor V de coordenadas 1, 2. E vamos calcular menos 3U, produto escalar com 2V. Vou fazer por etapas aqui, ó. Menos 3 vezes U, produto escalar com 2V. Então, é menos... Aqui nós estamos aplicando a propriedade, inicialmente, para a gente observar, ó. Primeiro que nós temos os escalares, né? Então, nós multiplicamos menos 3 vezes 2, que deu 6. Então, podia inicialmente escrever da seguinte maneira, olha só. Menos 6, U produto escalar com V. Agora, U escalar com V é esse cálculo aqui, que você vai multiplicar as coordenadas correspondentes e somar. Então, 2 vezes 2, mais 1 vezes 0. Então, aqui nesse cálculo, dentro do parêntese, você vai ficar com 4. Então, menos 6 vezes 4, 24. Negativo, certo? Agora, na letra B, nós temos aqui é como se fosse uma distributividade. Então, nós temos aqui uma soma no primeiro parêntese, e aqui no segundo parêntese uma subtração e também tem multiplicação por escalar. Então, nós vamos ficar com, fazer aqui por etapas, ó. U produto escalar com 2U. A gente deixou já o número 2 na frente do produto escalar. Então, ficou 2, U escalar com U. Agora, U com menos 3V. O menos 3 ficou aqui na frente, U escalar com V, que é esse pedacinho aqui. Agora, V escalar com 2U. O 2 ficou aqui na frente e aqui está o V escalar com U. E, por último, V com menos 3V. O menos 3 está aqui na frente e aqui está V escalar com V. Agora, lá nas propriedades estava falando que U escalar V coincide com V escalar U.
Então, nós vamos pegar esse daqui e escrever como sendo U escalar V. Podia ser o outro também. Então, nós vamos ficar aqui com esse cálculo, ó, esse e esse. Eles estão com o mesmo produto escalar, U escalar V, U escalar V. Então, nós vamos operar os coeficientes. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, por isso que aqui, ó, ficou menos U escalar V. E agora a gente já chegou aqui numa expressão algébrica para o cálculo. E agora nós podemos substituir as coordenadas dos vetores para efetuar e achar o valor numérico. Então, U escalar U, a gente escreveu aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 0 vezes 0. Nesse aqui, U escalar V, que é o 2, 0, escalar 2, 1. 2 vezes 2, 4, mais 0 vezes 1, 0. E menos 3, V escalar V, que é o 2, 1, escalar 2, 1. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Aí, efetuando os cálculos, a gente chegou no menos 11. Bom, então, seguindo para o nosso próximo exemplo, nós temos as seguintes informações. A norma de U é 1 sobre 2, a norma de V é 2 terços e U escalar V é 1 sétimo. E nós queremos calcular a expressão 3U menos 2V, produto escalar com menos U mais 4V. Nós vamos desenvolver esse produto escalar da mesma forma que a gente desenvolveu ali atrás. Então, olha só, 3U, produto escalar com menos U, vai ficar menos 3U escalar com U. 3U com 4V, 3 vezes 4, 12, U escalar V. Menos 2V com menos U, menos com menos mais, 2, U escalar com V. E menos 2V com 4V, menos 8V escalar com V. Pelas propriedades que a gente viu lá atrás, U escalar com U é a mesma coisa de norma de U ao quadrado. V escalar com V é a mesma coisa de norma de V ao quadrado. E aqui nós temos U escalar V e aqui também U escalar V. A gente vai somar, então, ó, 12 mais 2, 14. Agora, nós já temos essas informações aqui em cima. Então, nós vamos substituir. A norma de U é 1 sobre 2, aqui está ao quadrado. Então, você vai elevar ao quadrado. Aqui a norma de V também vai ser elevada ao quadrado. Aí, fazendo os cálculos, vou deixar como exercício, vocês vão chegar aqui nesse valor, certo? Aí, mais um exemplo. Agora, nós queremos mostrar essa expressão. Mostrar que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Aqui, nós vamos usar o seguinte. Vamos lembrar da propriedade. Uma norma ao quadrado é igual o produto escalar do vetor com ele mesmo. Então, aqui nesse exercício, o que está dentro da norma é U mais V. Então, a norma de U mais V ao quadrado vai ser U mais V, produto escalar com U mais V. Aí, nós vamos só desenvolver aqui U escalar U escalar V, mais V escalar U, V escalar V. Então, olha só, U escalar V com V escalar U, eles são iguais. Então, a gente trocou o segundo, escreveu igual a U escalar V. E agora podemos somar. Então, U escalar V mais U escalar V é 2U escalar V. E aí a gente chega na expressão. Bom, então voltando na teoria, nós temos agora o teorema 6 que fala o seguinte: os vetores não nulos U e V são ortogonais se e somente se o produto escalar deles é igual a zero. Esses vetores podem ser do plano ou do espaço, tá? Então, eu coloquei aqui R2, mas vamos deixar em aberto, tá? Vale tanto para o plano como para o espaço. Como que se demonstra isso? Esta conclusão é tirada diretamente da equação que a gente está utilizando. Porque quando os vetores são ortogonais, quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, aqui nessa equação vai ficar 0 é igual a U escalar V dividido por norma de U, norma de V. Então, olha só, 0 é igual U escalar V dividido por norma de U, norma de V. Então, quando você passa essa norma multiplicando o zero, você vai chegar na expressão U escalar V é igual a zero. Então, essa é a conclusão.
para que dois vetores sejam ortogonais, basta que o produto escalar entre eles seja igual a zero. E essa informação é importantíssima. Nós vamos usar ela em várias situações. Então, olha só o exemplo, na letra A. Os vetores U e V que foram dados aqui são ortogonais, pois U escalar V é igual a 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, que vai ficar menos 2 mais 2, que vai ficar igual a zero. E na letra B, os vetores U e V não são ortogonais também, são ortogonais, pois 1 vezes 2 mais 2 vezes 0 mais menos 1 vezes 2 é igual a zero. Vamos pegar um aqui que não seja. Então, vamos pegar aqui um exemplo, ó. U igual a 2, 1, produto escalar com V, que é igual a 3, 3, 2. Então, ó, U escalar V vai ser igual a 2 vezes 3 mais 1 vezes 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, que é igual a 8, que é diferente de zero. Então, esses aqui não seriam ortogonais, não fazem um ângulo de 90 graus. E os outros fazem. Bom, vamos finalizar agora com esse último exemplo. Então, olha só, aqui nós temos os pontos A, B e C, que são vértices de um triângulo. E nós queremos mostrar que o triângulo é retângulo no vértice A. Ou seja, o vetor representado pelo segmento orientado AC e AB formam um ângulo de 90 graus. Então, para isso, basta a gente trabalhar com as coordenadas dos vetores. Então, olha só, o vetor AB, as suas coordenadas são obtidas fazendo ponto final menos ponto inicial. Então, fazendo esse cálculo, vamos fazer juntos aqui, ó. AB, né? B é 5, 3. A é 3, 2. Então, 5 menos 3, 2. 3 menos 2, 1. Então, essas aqui são as coordenadas do vetor AB. Agora, C menos A. C tem as coordenadas 2, 4. A tem as coordenadas 3, 2. Então, 2 menos 3, menos 1. 4 menos 2, 2. Bom, então aqui nós temos as coordenadas dos dois vetores. Desse vetor AC e do vetor AB. Agora, basta a gente calcular o produto escalar entre os vetores. Então, 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 2. E o cálculo vai ser igual a zero. Ó, só um detalhe aqui, a gente pode usar essa notação, esse símbolo, para representar vetores ortogonais, para dizer que dois vetores são ortogonais. Então, quando se escreve isto, queremos dizer que U é ortogonal a V. E o paralelo são duas barrinhas inclinadas. U paralelo a V. Esse é ortogonal e esse é paralelo. Bom, pessoal, então esse foi o assunto da aula de hoje. Agora vocês devem resolver exercícios para praticar tudo que foi estudado aqui. Até a próxima aula.